O Rocher, com problemas, não é melhor do que eu no gol. O Rocher, que jogou o Grenal com dor na costela e tomou um gol do ladinho dele, eu defenderia aquela bola. Nós temos que parar com esse negócio do o Rocher sem duas costelas é melhor do que o Antony. Não é. E outra coisa, acho um desprestígio ao Antony esse desespero de colocar um Rocher que ainda não está bom. Acho um desprestígio. Eles resolveram apostar no Antony, então apostem de verdade. E na semana do Clássico Grenal, tudo se define para o próximo domingo às 18 horas no Beira-Rio, e o programa Debate Raiz aí está debatendo a situação do time colorado e do time gremista para a próxima atuação deste fim de semana. O Inter tem a dúvida aí entre o goleiro, né, se vai atuar o goleiro Antony realmente, que vem aí sendo até entre aspas criticado por parte dos torcedores, ou se vai de repente estrear nesta temporada o goleiro uruguaio Rocher, que ainda não tem nenhuma partida desde o final do Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 2 de dezembro, foi o último jogo dele. E o Grêmio tem, por sua vez, aí também a dúvida das pontas, né? Com a volta de Nathan Fernandes, se mantém o Gustavinho ou não, e também ali na questão do camisa 9, se o time vai fazer a manutenção do JP Galvão na função, ele que tem 3 gols no Campeonato Estadual, ou se vai entrar com o Diego Costa. E o Debate Raiz debateu exatamente isso, Diego Costa e Rocher, e a gente vai dar uma olhadinha no que o pessoal falou por ali. Fabiano Baldasso, um pouco nervoso com a possível estreia do Rocher. Grenal, JB, eu até usei a expressão que o Inter colocou um goleiro placebo. Porque colocou o Rocher machucado, Grenal do 3-2. E os caras olhavam o Rocher. Não, é o Rocher, não dá pra chutar de qualquer lugar. Mas é que hoje todo mundo Se fosse o Kehler, aí bom, é o Kehler, vamos afundar o Kehler, vamos chutar de qualquer lugar, porque o Kehler tem insegurança. Quando descobriram que o Rocher era machucado... Esse Grenal que ele tá falando é o Grenal do 3-2 pro Inter. O Inter joga muito melhor que o Grêmio, mas o Grêmio acaba fazendo 2 gols, um gol de falta do Luiz Soares de muito longe, a bola dá no canto do Rocher, ele tá com uma fissura na costela, né? E também um gol do João Pedro, que foi uma falha do Ele chutou a primeira bola nos 30 do segundo tempo, já era tarde. O Rocher não pode ser mais esse goleiro placebo, pelo contrário. Pro Rocher estar em campo, ele tem que estar 150%. Porque se o Rocher estiver em campo, a primeira coisa que o Renato vai falar é chuta gol. Chuta gol. Aparece aqui para falar sobre Diego Costa. A produção, na verdade, botou no NTP o seguinte, o Dávila quer falar sobre o D. Costa. Eu falei, não. Douglas Costa? Não deixa essa dúvida. Tá voltando, JB. Não deixa essa dúvida, ô Dávila. Raios em Porto Alegre, JB. Raios em Porto Alegre. Não, a gente vai falar do Diego Costa, porque o Diego ele tem sido a atração dos treinamentos do Grêmio, e se existe um mistério do lado tricolor, esse mistério é a situação do Diego Costa e como o Renato vai utilizar esse jogador. Ontem acompanhamos lá no CT Presidente Luiz Carvalho um treinamento coletivo tradicional, os reservas contra o terceiro time. E o detalhe é, o ataque reserva era um ataque titular, tá? Tinha Pavon de um lado pela direita, do lado esquerdo Nathan Fernandes, que voltou a trabalhar, cumpriu todo o cronograma, o Grêmio preparou o Nathan para voltar no Clássico Grenal, só que aí o Gustavinho apareceu, e no comando de ataque estava Diego Costa. Ele participou 30 minutos dessa atividade, tá? Ou seja, um tempo apenas. Depois se juntou aos titulares, foi preservado da segunda parte, o que pode ser um indicativo importante, ou então apenas uma preservação. Agora, algo me chama a atenção dos treinamentos do Diego Costa. O Diego não faz nenhuma atividade específica. Quando nós falamos que o Diego chegaria em Porto Alegre para cumprir um período de pré-temporada, nós estávamos esperando, até por outros jogadores que também fizeram o mesmo, que ele fosse retirado de um treinamento, que ele fizesse uma atividade física diferenciada dos demais, mas não. O Diego Costa ele faz rigorosamente as mesmas atividades dos outros. Ele não tem nenhuma carga diferente de treinamento, pelo menos não no gramado. Um indicativo, JB, de que Diego Costa pode sim, no próximo domingo no Beira-Rio, ser uma das atrações do time do Grêmio. O Bagé já estava aqui, o que tu falava no bastidor aqui, Bagé? Hoje pela manhã até coloquei no meu canal do YouTube um vídeo sobre exatamente isso. Que ele joga, eu não tenho dúvida alguma, mas eu já passo a acreditar que ele começa como titular. Comece como titular. Pelos trabalhos que ele está fazendo. Ah, mas é só terça-feira. Aí tem um conjunto de coisas. A experiência do Diego Costa. O Diego Costa sabe o peso que tem para ele poder jogar um Clássico Grenal. O Diego Costa sabe a cobrança que está tendo no cara, que se ele não jogar, vai ser o substituto, que é o João Pedro Galvão. O Diego Costa, o Renato no sábado não fez nenhum mistério. O Renato só depende mais dele do que de mim. Ou seja, se durante a semana ele estiver bem, ele vai jogar. Há quanto tempo então, ele não joga uma partida? É o caso parecido com o
Rocher. Ele não joga desde a última rodada. Tava Só no que daí- Botafogo, né? Ele jogou contra o Inter? Não, aí que tá. Ele jogou contra o Inter? Não, ele foi suspenso na última Eu rodada. só tô dizendo de... Não, a penúltima, igual- Dia que eu- 3. que eu tô dizendo de ausência de jogo. É óbvio, ele não tem nenhum tipo de lesão. É que ontem ele treinou completamente normal. Hoje pela manhã ele treinou completamente normal. Ele não tem o ritmo de jogo, mas aí tu faz um comparativo hoje de um Grêmio que tá mais encorpado, com a chegada do Pavon. O Nathan Fernandes trabalhou ontem, como disse o Dávila, não acredito que ele comece, mas é uma alternativa. Só não acredito que ele comece porque o Gustavo Nunes está muito bem. Nós estamos falando de um cara de clássico. 35 Nós anos de estamos idade falando sem de um ritmo de jogo. clássico, Peraí. de um cara que só precisa Vai receber jogar. bola, que ele vai fazer muito mais do que o outro rapaz faz lá, o italiano. Se tu for lá na KTO, KTO.com, se for lá, não tem aplicativo, é site mais barbada, usando o código DEBATE, não, deixa o Dávila aqui. O Dávila Bonito Costa vai ser titular, reserva ou nem concentra? Eu tô no palpite que ele é titular. Que ele vai pro jogo, eu não tenho dúvida, tá, JB? Eu acho que ele Diego entra no Costa segundo tempo, estará cara. no Tava ontem clássico no Grenal, treinamento. contra o Bagé. Tu tava ontem no Sim, treinamento? qual a dúvida? Sim. O Diego Costa, ele faz um gol no treino com campo reduzido. Ele já broca Impedido. Hã? Não importa. No coletivo ele não tem VAR. impedido. Tá. Normalmente quando gol é gol. Normalmente quando levanta a bandeira e tá impedindo, não vale o gol. Não tem JB. VAR, no Gauchão vale. não tem VAR. Aliás, não tem VAR, não tem antidoping. Não, mas marcaram o impedimento da... Não tem VAR, o VAR não viu, o Diego Costa Ah. foi lá e brocou o golzinho dele, tá? Qual era o trio de ataque desse time reserva? Pelo lado direito, Pavon. Natan Pavon Pelo lado e esquerdo estava o Diego. o Nathan Fernandes. Sim. E lá na frente o Diego Costa. Era o Cara, trio teoricamente titular do Grenal. Da Né? esquerda vai o Gustavinho, né? Tá, não, mas é que assim, ó, esse era o time reserva do Grêmio, que obviamente vai ser o titular, que é uma circunstância, porque... Mas eu tava prestando atenção no treino e a primeira coisa que me veio na cabeça é, cara, sim, nós vamos discutir aqui se foi a melhor janela que todo mundo queria. Não, porque mas todo mundo incorporou o Grêmio. Mas é que assim, tu olha o time que tá pra jogar, Outro esses time. caras são reserva só porque chegaram há pouco. O André, mas tu olha assim, Galvão e- pô, antes era Galdino, André Henrique joga pra Galvão, e com o máximo JB. respeito. Hã? O time de ontem, tá? Desculpa te interromper, mas o time de ontem, ele era melhor do que o Grêmio abriu o Campeonato Gaúcho. Claro. Porque ontem tinha Kaique, Fábio, Bruno Vini, Rodrigo Eli e Wesley. Aí o meio-campo tinha Duqueiroz e Dodi com o Natan Pescador, aí tudo bem. E aí esse ataque que nós acabamos de falar. Esse era o time reserva do Grêmio ontem na atividade. Bagé, só do time ontem, que obviamente era reserva por uma circunstância que os caras chegaram agora. Mas assim, Pavon, Nathan Fernandes e Diego Costa, tu já tá imensamente melhor do que tu estava anteriormente. Mas por que eu tô tão empolgado e o Baldassi tá tão apavorado? Porque o Grêmio incorporou. O Renato, ele chega para esse Grenal com muito mais alternativas, inclusive de substituição. Porque você acabaram de falar, eu já torci para time do Grêmio que tinha o João Pedro Galvão, o Galdino e daqui a pouco o André Henrique. E teve um tempo bem atrás aí que até o Bessosi. Agora a gente já não fala mais desses caras. A gente tá falando do Nathan Fernandes que tá voltando, eu acho que é uma arma interessante, mas aquele lado esquerdo ali hoje, se é para botar um dos garotos, vai começar com o Gustavo Nunes, isso eu não tenho dúvida. Então joga o Gustavinho, joga o centralizado lá, o Diego, e aberto pela direita o Pavon. O Pavon entrou no clima. O Pavon, em 23 minutos em campo, ele faz um gol, 2 assistências. Ontem a entrevista Carrinho na coletiva dele lateral. foi a entrevista do cara que sabe o tamanho de onde ele está chegando e a maneira de lidar com o torcedor. Ele até disse, né, que ele quer voltar novamente a ter um bom desempenho para quem sabe voltar à seleção argentina. Quando foi perguntado sobre a amizade do Cudê, ele já disparou na hora. Tem esse trecho aí, Dávila? Tu separou isso? Tem, vamos Essa recuperar. resposta é incrível. Porque talvez tenha sido a resposta da entrevista, né, Bagé? A resposta do Pavon sobre o Cudê. A gente recupera ele falando um pouco sobre essa chegada em Porto Alegre. Para quem não tá entendendo o contexto, o Pavon foi treinado pelo Cudê no Galo, e inclusive ele era titular absoluto do Galo, era o camisa 9, não fazia função de centroavante, né, mas usava a camisa 9 e jogava pelo lado direito com o treinador que hoje está no Internacional, Eduardo Cudê. O Pavon era titular absoluto lá. E esse toque que ele deu no Eduardo Cudê? Estou muito feliz por fazer o primeiro gol aqui no Grêmio. A verdade é que eu não imaginei que ia acontecer tudo isso, mas eu sabia que tinha que fazer todas as coisas com vontade e a verdade é que estou muito feliz por isso. Também feliz a todo o Grêmio, a todos meus companheiros por oferecer-me a confiança para fazer isso e nada, só agora esperar o fim de semana, tratar de fazer o melhor para nós. Sim, eu já trabalhei com ele no Atlético e eu já conheço a ele, mas agora eu estou aqui e não, como que não é mais meu amigo. É um rival que a gente vai com tudo e
e tratar de fazer o melhor para o Grêmio. Você não é mais amigo dele. Tô esperando tu ficar bravo. Cara, Nutella do frase jeito que tu boa. é. Tô esperando tu dizer assim, ai, É o que suco- horror, é o suco do que futebol, horror, né? ele não é mais amigo do Cudê só por causa de futebol.